perdoem o lapso, me perdoem o abuso, mas hoje eu vou começar o bate-papo de uma forma diferente. Eu vou começar imitando a nossa convidada. E aí, jovens? E aí, jovens? Bom dia! Bom dia, Letícia Nascimento, no estúdio da Rasca Web, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Só Diesel Angra. Vamos conversar com essa mocinha aqui, vamos falar muito sobre empreendedorismo. No caso, o empreendedorismo feminino foi uma das palavras mais comentadas da internet no Brasil nesse ano que está acabando. Faltam 2 semanas para acabar 2025 e o empreendedorismo feminino ganhou as manchetes, né? Foi trend, como a gente costuma dizer. E a Letícia, que está aqui sentada com a gente, é uma menina, como todo mundo que está assistindo pelo rascaweb.com.br, novinha, mas que se destacou demais no que ela faz, né? Em primeiro lugar, parabéns, mais uma vez, ela está voltando à Rasca Web para conversar com a gente, e hoje a gente vai falar mais sobre um outro momento da carreira, né? Da Letícia, sobre um novo empreendimento da Letícia. Ela vai conversar com a gente muito sobre o Comanda E. Comanda E, isso aí. Eu já sou conhecida aqui em Angra pela Let's Burger, mas agora eu tô vivendo essa nova fase, como você falou, né? Esse ano foi muito falado sobre empreendedorismo feminino e acho que além do empreendedorismo feminino, teve muita tecnologia também. Sim. Esse ano, né? Sim. Então, por que não juntar as duas coisas? O empreendedorismo feminino junto com a tecnologia. E nasceu o meu aplicativo próprio, que se chama Comanda E, que é o meu aplicativo de gestão para restaurantes. Eu tenho a Let's Burger aqui em Angra, que é a minha hamburgueria, mas eu sempre pensei em como descomplicar a gestão. Trabalhando com isso há mais de 10 anos, eu entendi que o mercado ele tem uma carência e uma necessidade muito grande de bons gestores. Temos muito donos de negócios, muito donos de restaurantes, mas temos poucos gestores. E como desmistificar, simplificar isso e colocar isso na palma da mão do dono de restaurante para ele se tornar um gestor. Você usou palavras chaves aí na sua fala, né? Desmistificar. Antes de mais nada, vamos desmistificar logo uma coisa aqui. O Comanda E é apenas mais uma das facetas da Letícia Nascimento que está aqui com a gente. As pessoas aqui em Angra geralmente fazem assim: ela está fazendo isso, vai parar de fazer aquilo. Não, o Let's Burger continua firme e forte, graças a Deus, né, Letícia? Cada dia mais firme e forte, com certeza. Eu acho que o Comanda E, ele veio muito para me ajudar também. Sim. Na gestão do meu próprio negócio. Então é cuidar das duas coisas em paralelo. Também tem questão de produção de conteúdo, a gente está aí na internet, sabe, né? Que hoje a gente precisa criar esse senso de comunidade, as pessoas precisam se identificar não só com o nosso negócio, mas também com os nossos resultados. E aí eu tento administrar tudo isso da melhor forma possível. Empreender não é fácil, mas a gente vai ali se ajustando e... Quanto tempo você demorou para criar esse serviço, vamos assim dizer, o Comanda E? O Comanda E, eu tenho esse projeto do Comanda E que não se chamava Comanda E, se chamava Domine e Seja Livre. Naquela época que a galera tava mais querendo cursos, né? E pela minha formação acadêmica, eu sou formada em gestão comercial, pós-graduada em gestão financeira, então eu achava que eu podia sim entregar o meu conhecimento de alguma forma. Então o Comanda E, ele veio lá em 2022, na verdade, em formato de DSL, que era um curso que eu consegui vender por um tempo, e ao longo desse projeto eu fui desenvolvendo junto com o mercado. O mercado foi pedindo mais tecnologia, foi pedindo mais facilidade, foi pedindo ferramenta acima de tudo, e aí eu decidi criar o Comanda E, e agora ele tá aí, nascido no mundo. Exatamente. Você fala muito em tecnologia, né? A gente, o que é uma grande verdade hoje, né? Dia 17 de dezembro de 2025, amanhã já vai estar desatualizado, né? O tempo todo é atualização, é modernidade, é continuação, descontinuação, entre tantas outras coisas. O que o Comanda E pode fazer hoje pela gestão de uma outra rede, por exemplo, um cara que está pensando em montar um mercado que inclusive vai competir com o Let's Burger, por exemplo, né? Ele pode ajudar de várias formas, né? Desde da gestão ali da coisa como um todo, até a realização de vendas, né? Por exemplo. Exatamente. O Comanda E, quando eu decidi fazer o aplicativo, eu quis entender quais eram as maiores dores dos donos de negócio, né? E pode vir, meu concorrente, não tem problema. Eu quero que você seja um bom gestor também, hein? Mas ele é exclusivo para gestão de food
food service? Isso, eu costumo dizer, ele é exclusivo para gestão de food service. E o que é o food service, né? Eles são todos os serviços de alimentação. Então, um restaurante, seja ele à la carte, seja ele fast food, que é o meu caso, eu tenho a minha hamburgueria, vendo refeição lá, mas pode ser pro moço que está começando agora na barraquinha de cachorro-quente. Então, é para todo mundo que vende um serviço de alimentação, que é onde a gente precisa ter. Eu sei que são termos técnicos e chatos de falar, mas é basicamente o que a gente chama de ficha técnica, que é a receitinha lá do bolo da vovó, que a gente coloca 200 gramas de farinha, 2 ovos. A gente precisa encontrar o preço do custo da mercadoria vendida, que a gente chama de CMV. E são pequenos monstros que vão ali desde o pequeno, mas se você pequeno e médio já começa entendendo e conseguindo ler os seus números, a facilidade, a previsibilidade traz uma segurança, uma tranquilidade, faz a gente dormir melhor. Então, ali, numa dor, a gente consegue sanar várias outras. Exatamente. Você citou aí, né, essa coisa do dormir melhor. Eu acho que é muito engraçado, porque muitas das vezes essa coisa que a gente julga ser bobeira é a diferença entre o sono mal dormido e o sucesso em vendas, né? Às vezes você não dá atenção para aquele mínimo detalhe que às vezes é o diferencial, né? Diferencial. E a pessoa fala assim, por que eu não pensei nisso antes? Porque você não conhecia o Comanda E, por exemplo, né, ô Letícia? Porque, às vezes, até a escolha de um ingrediente muda toda a receita do antigo bolo da vovó. Exatamente. Às vezes você compra, eu falo muito isso para os meus clientes, eu às vezes dou consultoria, já dei bastante aula, já conversei com alunos e clientes, a gente fala muito sobre isso. Às vezes o segredo ele não está nem na venda. Tem muita gente que vende muito bem. Quem está aqui ouvindo, que é empreendedor, não só do segmento de alimentação, tá? Falando de qualquer segmento, de qualquer área do comércio. Tem gente que vende muito bem, consegue ter um volume, consegue ter uma clientela, mas no fim ela não consegue ver o dinheiro. E aí fica, nossa, por que eu tô vendendo tão bem? Eu não consigo ver para onde está indo esse dinheiro. Às vezes é o controle numa compra. Às vezes você tá... Vou dar um exemplo básico que aconteceu comigo, um caso pessoal. Eu consegui economizar 90 centavos no quilo da carne trocando meu fornecedor. Então, se a cada 1 tonelada de carne eu economizo R$900, supondo que eu venda 1 tonelada de carne por mês, e são R$900 de economia, tirando apenas 90 centavos de quilo da carne, num ano eu tenho mais de R$10 mil de economia. Exatamente. E aí, isso falando apenas de um produto, hein? Exatamente, que é um produto que está em quase todos os seus produtos comercializados dentro do seu empreendimento. Da última vez que você esteve aqui, você falou, por exemplo, né, na gestão, por exemplo, de um motoboy, né? Porque muitas das vezes, por ser um serviço teoricamente terceirizado, muitas das pessoas que estão ali por dentro do movimento da criação de uma empresa, por exemplo, ela acha que é simplesmente um motoboy. Não é simplesmente um motoboy, porque é o motoboy que vai levar o nome da sua empresa, vai estar nas ruas, entre tantas outras coisas, infelizmente pro bem ou pro mal, né? Se você vê o motoboy, por exemplo, fazendo uma bagunça no trânsito, por exemplo, ele tá lá a marca do seu produto no iglu que ele carrega nas costas ali, não sei se nem se o nome é esse, é um fator negativo para a sua empresa, que você às vezes não tem nada a ver com aquilo ali, né? Exatamente, eu acho que eu sempre falo muito, uso essa analogia, eu falo das engrenagens, né? Tem as engrenagens grandes, as médias, as pequenas, e aí vira esse ecossistema onde, se uma funcionar mal, todas as outras vão ser prejudicadas também. Então ele fica funcionando, mas funciona já mais travado. Eu costumo usar essa analogia para falar, às vezes nas pequenas coisas, esse exemplo da carne agora para falar de um produto, mas imagine, independente do segmento novamente, imagine que você consiga economizar um pouco em um produto e você tem ali a sua lista de produtos e você consegue economizar poucos centavos em cada um deles fazendo boas escolhas. E é isso que eu falo de previsibilidade. Hoje no empreendedorismo, até falando aqui de Angra, a gente que é uma cidade turística muito sazonal, chegamos em dezembro agora, é movimento do movimento da hora que a gente abre até a hora que a gente fecha, tá todo mundo na rua, tá tudo muito movimentado. Então, se a gente conseguir nos pequenos detalhes fazer esses ajustes, a gente não consegue só ganhar ali no
lucro, mas também nessa questão de tranquilidade, segurança. Nada melhor do que um psicológico equilibrado para a gente poder lidar com os desafios do empreendedorismo, de estar ali no nosso trabalho, de estar querendo fazer acontecer e de melhorar, crescer cada dia mais. O Comanda E já está disponível. Quem pode acessar? Somente o empreendedor, somente a pessoa que vai fazer um contato. Como é que conhece esse Comanda E, Letícia? Explica pra gente. O Comanda E é tão facilitado, que você não precisa nem baixar. Você vai lá. Como assim? Na web e escreve comandae.com. É desse jeitinho, comandae, com E no final.com. Lá já tem área de login, então existem vários planos. Tem um plano gratuito para quem quer conhecer o aplicativo, entender como ele funciona. Tem um plano básico e tem um plano completo. E é por assinatura mensal. Você paga, usa, não gostou, pode encerrar. E ele tem todas as funcionalidades para quem é dono de restaurante, dono de segmento de alimentação. Tem toda a parte financeira, de cadastro de custo de mão de obra, porque tem que lembrar, né, que vender um produto, você não pode só colocar ali, eu comprei isso aqui, gastei R$10, vou multiplicar por 3, vou vender por 30, tô ganhando 20. Não é assim que funciona. A gente tem o imposto, a gente tem o custo de mão de obra, o aluguel, que a gente chama de custos fixos, e a gente precisa colocar esses custos fixos ali no custo do produto, né? A gente faz esse desmembramento. Então, lá dentro da plataforma, você consegue fazer isso tudo de forma facilitada. No primeiro momento, quando você for cadastrar tudo, vai demorar um pouquinho, 1 hora e meia, e depois disso é 10 minutinhos por dia. E tem a cerejinha do bolo, que eu costumo dizer, que é o meu agente de WhatsApp, o agente de inteligência artificial, que a gente fala de tecnologia, que trabalha com você 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você faz cadastro, puxa, não precisa entrar no aplicativo, é só falar com ele no WhatsApp, que ele faz o cadastro direto na conversa e te entrega relatórios também. O bom de tudo é essa descomplicação, né? Porque muitas das vezes a gente desiste de realizar determinadas atividades por conta do travamento. Eu não tenho tempo para fazer isso, mas se você tem a funcionalidade de resolver tudo muito fácil, com um acesso rápido, é muito bom. Então, se você tem aí uma lojinha virtual aí de entregas, entre outras coisas, ou se você tem um quiosque, ou se você tem um restaurante, está precisando descomplicar algumas coisas, tá aí o momento. Comanda E, como ela disse, dá um browser aí, vai saber tudinho que está acontecendo. A Letícia Nascimento, que está aqui conversando com a gente, ela tem um sucesso tão grande na área que ela realiza, né, que ela escolheu para viver, que ela está tatuada aqui no braço dela. Eu percebi esse detalhe, um hambúrguer, gente. Olha que legal, que bacana. E, Letícia, todo esse conhecimento, toda essa expertise, essa atividade que você foi desenvolvendo com o passar do tempo, tá te levando agora para novos momentos, né? Você agora, entre outras coisas, além de empresária, de influencer, entre outras coisas, está começando a comandar palestras, a proferir declarações, treinamentos, entre tantas outras coisas, para mudar um pouco esse pensamento das pessoas. Que momento é esse, menina? Como você está vendo isso aí? Eu acho que eu sempre tive essa facilidade de falar, né? De conduzir conversas e tudo mais. Mas eu acho que essa intenção de palestrar e de poder falar em público, levar meu conhecimento. Eu já falei muito sobre a minha história, né? Sobre como eu comecei. É aquela história clássica do empreendedor brasileiro, que começa com pouco recurso e vai desenvolvendo ao longo do tempo, ali ao longo do caminho, para poder criar um projeto grandioso. E eu acho que a maior premissa do meu projeto, de poder falar e ter essas oportunidades de falar em público, hoje, muito mais do que minha história, que já é conhecida e que acaba sendo muito clássica, né, de todos, em levar essa premissa de que você ter um negócio de sucesso, você ter um negócio de fato controlado, com todas as informações, é muito mais sobre o resultado. Então, hoje eu quero muito mais mostrar para as pessoas que não é tão difícil quanto parece. Então, hoje, essa fase minha de estar falando em público é muito mais para mostrar para as pessoas
que é fácil de fazer. É só você dedicar um pouquinho de tempo. No início leva um pouquinho mais de tempo, dá um pouquinho mais de trabalho, mas depois, com pouco tempo de dedicação diário, você consegue ter um controle. E aí a minha missão de falar é muito mais sobre isso, sobre resultado, de mostrar a facilidade, como é fácil de fazer, não só para vender o meu aplicativo, não só para falar do meu aplicativo, mas que com ou sem ele, dá sim para fazer uma gestão descomplicada, simples e gerar resultado, que você consegue levar um resultado para si, para sua família, para sua casa e para as pessoas que trabalham com a gente também, né, que tá ali todo dia. E tá gostando desse momento? Como é que tá bom? Tá bom para você? Não tá? Tá tomando conta demais do seu tempo? Tá faltando tempo, por exemplo, para você chegar em casa e falar assim, eu preciso fazer as unhas, essa coisa toda, como é que é isso? Acontece com frequência, sabe quando você inicia seu dia e aí às vezes acaba, eu acho que isso é muito comum, acontece todo mundo, né? A vida adulta ela é muito corrida. A gente que tá no empreendedorismo, a gente que empreende, tem muita coisa que depende da gente e todo dia é uma caixinha de surpresa. Sempre acontece alguma coisa que a gente não planejou, que não estava esperado, mas eu gosto muito, para mim é muito satisfatório chegar em casa e ter todo dia um pouquinho essa sensação de dever cumprido. Nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor, dar o nosso máximo, mas se der para ser um pouquinho melhor do que o dia anterior, eu já fico muito feliz. Adoro conhecer gente, ouvir histórias, gosto muito de falar, mas eu gosto muito de ouvir. Eu acho que é isso que me dá esse desejo de continuar falando, de conhecer pessoas e novas histórias. Letícia, longe de querer saber seu lucro, pelo amor de Deus, não é essa a nossa intenção por aqui. Mas hoje, por exemplo, para quem está começando agora, por exemplo, um sanduíche que custa, sei lá, R$15, né? Não sei se é o seu caso. Eu só faço assim, pai, faz o Pix mesmo. Eu tô trabalhando mais ou menos assim agora. lá em casa toda hora é isso. Pix pra quê? Pro Let's Burger, pro lance do Let's. Mas tudo bem. Quanto dá para ganhar aí num sanduíche de R$15 para a pessoa que está pensando em montar um trabalho? Basicamente, Letícia, vamos lá, basicão. Vamos fingir, né? Vamos fingir. Então, assim, dentro do segmento de alimentação, falando especificamente do food service, né, que são os restaurantes, a gente trabalha com uma margem de lucro ali, a gente precisa ter um CMV de 30% a 35% para ser saudável. Então, supondo que, né, um hambúrguer aí custe, vamos botar que o custo dele seja R$5, a gente precisa, custo total, já inserindo ali, vamos botar que a gente ganha ali R$7, se ele custar 5. Entendi. Fingindo, tá, gente? A gente tem que botar muita coisa aí na ponta do lápis. Mas a média de lucro total, no final, ali na última linha, quando a gente vai falar, a média de 10% a 12% não é tanto quanto as pessoas pensam. O segmento da alimentação, a gente tende a ganhar muito mais no volume, ou se é um restaurante que tem um ticket médio mais alto, que tem aquele ticket médio que é acima de R$100, ele não precisa vender tanto, porque ele já tem um ticket bom. Mas a gente que tem um ticket mais baixo, a gente precisa ganhar em cima do volume. Então, ali na última linha sempre sobra de 10% a 12% no final. Quando ela fala de ticket, ela não está falando única e exclusivamente daquele negócio que você imprime lá na maquininha para o cara pagar, não. É o conjunto de soma de todas as coisas que estão incluídas dentro de um sanduíche. É o ticket que inclui, por exemplo, a divulgação, a mocinha que entra na internet e fala, e aí, jovens, entre tantas outras coisas. No caso, é ela, né? Inclusive, você vende bem pra caramba, né? Como é que você criou esse personagem, Letícia, do Instagram? Conta pra gente. E é Foi verdade. Naturalmente? Como é que é isso? Foi naturalmente, assim. A construção, ela veio ao longo dos anos, né? Eu sempre brincava. Quando eu encontrava alguém na rua, assim, e você dá aquele oi, tudo bem? Eu falava, e aí, jovem? Mas assim, e aí, jovem, tudo bem? E aí, um dia, eu gravando, eu comecei falando, e aí, jovens? Cara, e alguém assim, brincou comigo e falou, e aí foi acontecendo. Então, hoje eu não consigo iniciar um vídeo não falando o meu bordão. Mas ele foi nascendo ali naturalmente. E essa coisa, a gente quando fala de vender na internet, olha só, eu vendo comida. Mas eu vendo na internet, eu acredito muito que eu vendo na internet, eu vendo a minha comida na internet. Então tá ali, na Let's Burger, quando você entra ali no Instagram da Let's Burger, você não vê só o produto. Você vê o produto, você vê a Letícia, que sou eu que sou a dona, que tô ali, eu sempre falo do selinho Let's de qualidade, ou seja, o tal do ticket, né? Eu tô garantindo pro meu cliente que aquilo ali tem uma procedência, que ele pode. Então, quando você humaniza, e aí quando a gente fala de humanizar, eu sei que essa palavra às vezes está meio desgastada, mas quando a gente fala de humanizar, o quê? Eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de vender.
Poxa, então não aparece, fala só ali no fundo. Tenta apresentar uma coisa diferente, qual o seu diferencial. Eu gosto de mostrar muito na Let's Burger, por exemplo, os nossos bastidores, como que a gente produz as coisas. Então a galera tá acostumada a ver a nossa cozinha, de produção, nossa cozinha de execução, toda a parte de estoque. Isso também é uma forma legal, né, das pessoas entenderem, né, porque a gente também tem meio que como resgate histórico nosso, né? A gente pensar que 15, 20 anos atrás as coisas tinham uma forma de produção meio que rústica, né? Meio que bruta. Você via aquelas chapas de sanduíche com aquelas coisas empilhadas e hoje está tudo mais moderno, está tudo mais clean. Quando você abre a sua cozinha para mostrar como a coisa é feita ali dentro, que o cara está comprando 30 quilômetros de distância de você, sabe que o negócio está vendo um negócio bonitinho, organizado, muda também o conceito. Aí o cara até paga, olha a palavra de novo aí, um ticket mais elevado, porque ele está vendo que ele está comprando um negócio legal, que está chegando um motoboy educado na porta da casa dele, entre tantas outras coisas. Tá aí o tal do valor agregado, né, que a gente tanto fala, né? Exatamente, você falou tudo. É o conjunto da obra. A gente não está vendendo só um pão, carne e queijo. Sim. A gente está vendendo um serviço, um atendimento de qualidade, uma embalagem de qualidade para chegar ali no cliente. Ou se ele está ali consumindo na própria loja. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que estão aqui, pode ter alguém que está empreendendo e ainda não tem a sua loja própria, né? Tem só o seu delivery. Mostra o que você tem de melhor ali. Então, assim, às vezes separa um espacinho, tenho vergonha de aparecer. Você tem uma irmã, um filho, alguém ali que tem uma desenvoltura, uma facilidade melhor, coloca ele para ser a cara do seu negócio. Recentemente, um negócio aqui de Angra, de uns amigos meus, aconteceu exatamente... Não, a gente não consegue. A gente já tentou, a gente não consegue. Falei, então por que não botar um rosto? Não precisa ser vocês. E agora lá tem um rosto e tá começando a acontecer. Então é isso. É você trazer a proximidade do seu cliente, trazer o seu cliente sempre para perto. Para provar que não tem nada combinado aqui, eu sei que você toda hora tá criando receita nova, né? Da última vez que você veio aqui, o que você criou de novo pro cardápio aí da Let's Burger? Conta pra gente. Olha como são as coisas, gente. A gente sempre fala muito de construção. Eu nunca tive pressa de fazer muita coisa, sempre construindo. E aí, falando de cultura, né? Dezembro, o que tem? Natal. Tudo natalino. E o que tem lá de novo na Let's Burger esse mês? A melhor rabanada da cidade. Opa! Porque é uma rabanada diferente, que vai com sorvete, que vai com topping, tem de pistache, tem de doce de leite, pra quem gosta dessas coisas mais diferenciadas. E em janeiro vai ter o burguinho. A gente vai voltar com o burger do mês, que também é uma outra ação pra quem empreende, é muito legal. Sempre tem uma coisa diferente. A pessoa da confeitaria, ela pode fazer um doce diferente por mês. O cara ali do restaurante, ele pode fazer um único prato diferente por mês. E lá no meu negócio, eu já tinha essa cultura um pouco há uns anos atrás, 2 anos atrás. Parei por um tempo para me dedicar para as outras coisas. Mas agora, em janeiro, a gente vai fazer um hamburguinho aí em collab com uma influenciadora aqui de Angra. Que legal. Parabéns, Letícia. Comanda E já está atualizado, já está pronto para você que é empreendedor. É só ir no browser, mais uma vez, Comanda E é Comanda E, né? Comanda E, isso aí. Comanda com a letra E, tudo junto. Vai lá no busca, escreve lá e manda ver para você ficar aí por dentro das coisas do food service, que é tão importante para todos nós, né? Daqui a pouco começa a dar fome, começa a pensar em delivery, vai lá para entender um pouquinho como é que funciona essa coisa. Tem vários pacotes, várias formas de você acessar aí dentro da tua empresa, dentro da tua possibilidade, né, Letícia? É isso aí. E para quem quiser experimentar, estiver ouvindo e quiser experimentar, a gente tem um plano gratuito, que é para começar a iniciar. São 7 dias de uso da plataforma sem custo nenhum. E se quiser também, é só entrar em contato comigo pelo meu próprio Instagram, @let.fn, que eu tô lá para sanar todas as dúvidas e tirar um tempo para a gente poder conversar. Letícia Nascimento, da Let's Burger, conversou com a gente sobre Comanda E, sobre sua habilidade profissional, sobre a sua área de atuação. Ela tá ali na Coronel Carvalho, né? Isso, Rua Coronel Carvalho, número 275, em frente ao SEAV, não tem mistério. Exatamente. E quando você vê uma menina chegando na internet falando, e aí, jovens, é a própria. É mesmo. Valeu, Letícia, obrigado, volte sempre, Obrigada, bom dia. Valeu, a gente volta depois do intervalo.